Fala aí, galera da Rádio Bicuda FM. Hoje o papo é bom, hein? O papo é bom. E papo bom a gente curte, compartilha e chama a rapaziada. Hoje o papo é com o professor Ney Franco. Exatamente, professor Ney Franco conversando hoje com a gente. Vai ser legal demais, né, cara? Vai ser muito legal. Então, assim, a gente já te convida a participar conosco aqui na live. E já vou aqui mandar o convite. Ney Franco. Legal, né, cara? Legal demais aqui a nossa conversa. Aqui na Rádio Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo. Quero aproveitar para agradecer e dar o meu boa noite ao professor Ney Franco. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Bicuda FM, aqui no nosso Instagram, para a gente bater um papo. Boa noite. Boa noite, Nilson. Prazer falar com você, de atendê-lo, na Rádio Bicudo, e vamos aí falar sobre o futebol. Isso aí, professor. A gente aqui procura fazer aquela live, tentando diferenciar um pouco da rapaziada, né, gente? Até porque tá tendo um caminhão de live, né, professor? Todo mundo agora tendo um pouquinho mais de tempo, então todo mundo acho que já fez um pouco de pergunta. Claro que algumas perguntas não tem como a gente fugir, mas eu quero trazer outras coisas também, que eu sei que o professor é bom de prosa e tem muita coisa aí para falar, beleza? Ok, vamos lá. Vamos lá. Professor, eu queria saber como veio, né, esse desejo, enfim, essa coisa de ser o treinador, né, de futebol. O senhor fez educação física nisso, na Federal de Minas Gerais, mas isso aí já era um objetivo que o senhor tinha para a carreira ou surgiu de forma natural? Não, na realidade, eu, como a maioria do adolescente brasileiro, ou do jovem, né, meu grande sonho era ser um jogador de futebol, né? Desde criança, jogava no time da minha cidade e tinha aquele sonho. Mas chegou um determinado momento que, paralelamente ao futebol, eu jogava amadoramente, eu estudava, né, uma cobrança da família para fazer um curso superior, né, e desta forma eu tentei jogar em alguns clubes, fiz um teste no Tupi de Juiz de Fora e, paralelamente, eu fiz o vestibular para educação física, né, e passei em educação física. E eu comecei a fazer o curso de educação física, não tinha pretensão de ser treinador de futebol. E dentro da universidade, eu continuei jogando futebol pela universidade. E depois eu comecei a me especializar, né, em todas as matérias. Comecei a me destacar em futebol, até o momento quando eu tive a oportunidade de ser treinador, né, da equipe universitária, que disputou uma Taça BH de futebol júnior. Para quem não sabe, a Taça BH de futebol júnior é uma das maiores competições que tem para as categorias de base dos grandes clubes brasileiros, né? Então, na época era sub-20, no mês de dezembro tinha a Taça São Paulo e em julho tinha a Taça BH. E teve uma sede em Viçosa, né? Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa. E nessa época foi montado uma equipe da cidade. Eu fui convidado para ser o treinador desta equipe, por ser um estudante de educação física, né? E nós montamos uma equipe, e através dessa competição, né, eu tive a minha primeira oportunidade de ser treinador, e ali eu fiz meus primeiros contatos, né? Conheci o pessoal da categoria de base do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, e aí logo depois me formei, e pelos contatos que eu fiz nessa competição, eu fui trabalhar no Atlético Mineiro. Trabalhei depois 3 anos na base do Atlético Mineiro como preparador físico e depois me transferi para o Cruzeiro e trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro como treinador. Então, no Cruzeiro, que eu comecei realmente a ter essa experiência de treinador de base, e depois, posteriormente, em 2005, num projeto que o Cruzeiro fez com o Ipatinga, eu tive a minha primeira oportunidade de pegar minha equipe profissional em 2005. E foi logo em 2005, o senhor também fez assim uma campanha impressionante com o Ipatinga, né?
Tanto que foi campeão mineiro, né? E logo na sequência foi vice. E teve a oportunidade de levar o Ipatinga, né, às semifinais da Copa do Brasil. Derrotou o Botafogo, que era campeão estadual naquele ano. E se eu não me engano, o Santos, acho que também era campeão aquele ano. O Ipatinga passou. Mas como é que foi esse processo, professor? Como que foi na cabeça do senhor conseguir montar aquele time, né? E assim, em 2 anos fazer uma campanha que inesperada, né? Projetou o senhor de fato, assim, né? Nacionalmente, né? Sem dúvida, Nilson. Esse trabalho do Ipatinga foi um convênio do Ipatinga com o Cruzeiro, né? Então, em 2005, no início do ano, eu fui para o Ipatinga, sendo ainda profissional do Cruzeiro, e comigo foram 16 jogadores da base do Cruzeiro, ou jogadores do Cruzeiro que estavam emprestados em outros clubes, jogadores que eram oriundos da base do Cruzeiro, e nós fizemos um projeto de colocarmos esses jogadores todos no mesmo clube, né? Então, nós, juntamente, esse grupo de 16 jogadores, com outros jogadores que o Ipatinga já tinha e algumas contratações, a gente formou uma equipe, e essa equipe ela surpreendeu em 2005, né? Nós fomos campeões mineiro, né, numa final com o Cruzeiro, em 2 jogos, né? E depois, além de 2005 e 2006, nós continuamos com o projeto, chegamos a uma outra final de campeonato mineiro, poderíamos ter sido bicampeão, foi uma outra final com o Cruzeiro, aí nós perdemos, mas em 2006 nós chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, como você falou, eliminamos aí primeiramente o Serra do Espírito Santo, depois o Santos, né, na época dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, era uma equipe muito forte. Depois eliminamos o Botafogo em pleno Maracanã, depois eliminamos o Náutico nos aflitos, né, que é sempre um jogo difícil, e na semifinal nós pegamos o Flamengo, né, e fizemos 2 jogos assim muito duro com o Flamengo. O primeiro jogo no Ipatingão ficou de 1-1, e o segundo jogo no Maracanã nós perdemos de 2-1, mas foi um jogo que a gente começou ganhando, a gente fez 1-0, né, se você for rever o jogo, o primeiro tempo poderíamos ter ganhado o jogo de 2-3-0 do Flamengo. No segundo tempo, né, no primeiro tempo ainda o Flamengo empatou, no segundo tempo virou, né? E foi 1 ano e 6 meses à frente do Ipatinga com um trabalho maravilhoso, né? Com 2 finais de campeonato mineiro e uma semifinal de Copa do Brasil, né? E aí 2006 acabou meu ciclo, porque após essa semifinal com o Flamengo, eu tive o convite de sair do Ipatinga e fui para o Flamengo. E, professor, é muito louco, né? Por mais que o Ipatinga naquele ano era a continuidade, né, da equipe do Cruzeiro, que na época baita também de um time, né? E a estrutura do Cruzeiro, a gente sabe que apesar do que está hoje, né, lá tem uma estrutura sensacional. E ali o senhor saiu para uma equipe, né, que era o Flamengo, uma equipe grande, gigante, mas de uma certa maneira era um desafio, né? Que era uma equipe muito carente de títulos, né? O Flamengo já vinha de títulos nacionais, muitos anos sem vencer. Queria saber como é que surgiu esse convite e como o senhor viu ali, se era uma oportunidade, né? Porque o senhor poderia ficar ali na maciota esperando uma oportunidade no Cruzeiro, né? Não, foi uma grande oportunidade. Em cima dessa campanha que eu falei de 1 ano e 5 meses, né? Meu trabalho, ele começou a ser notado, né, pelas pessoas que trabalham com futebol no Brasil. E após esse jogo da semifinal, logo depois do jogo, eu estava no vestiário ainda do Maracanã. O presidente do Ipatinga me procurou e falou: Ney, o Kleber Leite do Flamengo está aí fora querendo conversar com você no vestiário, né? Aí o Nossa. Kleber entrou para conversar. Eu achei que o Kleber estaria ali, né, para dar os parabéns pelo nosso trabalho, né? Para Uhum. minha surpresa, o Kleber, né, na conversa, virou e falou comigo: Ney, nós vamos mudar o nosso treinador do Flamengo. Queria saber como que você está no Ipatinga, meu nome é você, né? Então nós vamos ter uma reunião na diretoria do Flamengo e eu vou levar o seu nome, né?
E isso foi na quarta para quinta-feira, logo após o jogo, já de Nossa. madrugada. Aí pegou os meus contatos, eu internamente, no início achei que era até uma pegadinha, cara, como que o É Flamengo, muito, o né? Flamengo acabou de conseguir uma classificação para a final de Copa do Brasil, né? E o Kleber vem aqui para falar que vai mudar o treinador e ainda mais pegar um treinador de uma equipe de Série C, né? Na época o Ipatinga era a Série C do campeonato. E foi dessa forma. E aí, né, eu fiquei de quinta-feira até na segunda-feira numa expectativa enorme, esperando o telefonema do Kleber. Isso aconteceu, né? Na segunda-feira o Kleber me ligou, eu fui para o Rio, e foi dessa forma. E depois o Kleber me falou, né? Pô, eu estou acompanhando o seu trabalho desde 2005, o título de você, o título do Ipatinga em cima do Cruzeiro, a mais uma final em 2006. A gente pegou todas as referências, foram ótimas, principalmente com o pessoal do Cruzeiro. Então, eu não tive dúvida. E foi legal que eu cheguei no Flamengo, né, dentro de um campeonato brasileiro e com a responsabilidade enorme de fazer a final da Copa do Brasil contra, né, o grande adversário do Flamengo, que é o Vasco da Gama. Felizmente E o, deu e tudo o certo. Vasco era, e o Vasco era favorito, né, professor? Ainda tinha esse detalhe. O senhor modificou a equipe, o Vasco era favorito. O Flamengo ali era o azarão. O senhor pegou ali um abacaxi no meio do caminho, né? Pois é, uma responsabilidade enorme, né, de pegar o Flamengo, né, é uma equipe que tem o maior número de torcedores no futebol brasileiro e você já ter essa primeira experiência, já pegar o time para fazer uma final de Copa do Brasil, né? Felizmente deu tudo certo, a gente teve tempo para treinar, porque nós estamos falando do ano de 2006, teve uma parada para a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo da Alemanha, e a gente utilizou esse período para a gente treinar, né, ajustamos a equipe e fizemos dois jogos assim muito bons contra o Vasco, né? A gente mudou um pouco a forma da equipe jogar, dando liberdade para os nossos dois laterais, né, que era o Léo Moura e o Juan, né? Eu praticamente fiz a equipe praticamente com um terceiro zagueiro ali, né? Coloquei o Luizão na frente como uma referência, né? O Renato Augusto foi lançado ali na final do campeonato, um garoto ainda com 18 anos de Verdade. idade, né? E a equipe se acertou e a gente foi campeão, né, da Copa do Brasil. No ano seguinte a gente foi campeão carioca e aquela equipe ela deu toda uma estruturação para outras conquistas do Flamengo no futuro, né, com outros treinadores. A equipe adquiriu uma forma de jogar com personalidade e foi um trabalho assim vitorioso. E me honro, né, de ter ficado no Flamengo durante 1 ano e 4 meses, né, porque nessa época que eu assumi o Flamengo passava por várias dificuldades financeiras, problemas para contratar, não tinha um bom centro de treinamento, né? O treinamento na Gávea já era precário, né? Mas consegui ficar 1 ano e 4 meses, no momento que o Flamengo praticamente trocava de treinador de 4 em 4 meses, né? Então foi um trabalho assim com bons resultados e um trabalho também, né, que me apresentou aí, né, aos grandes clubes do futebol brasileiro e eu tive essa oportunidade do Flamengo disputar uma Copa do Brasil, disputar o campeonato regional, disputar campeonato brasileiro e disputar uma Copa Libertadores também. Eu tô até citando um pouco mais o Flamengo, que o senhor deve imaginar a equipe desse apresentador que vos fala, né? A gente Pois aqui como é, grande torcedor do Mengão, né? Mas de fato, eu acho que o grande primeiro título ali que eu vi realmente ali foi nacional, que eu lembre, foi essa Copa do Brasil, porque a gente vendo realmente numa sequência ali de estadual. Mas, professor, seguindo aqui um pouco, né? O senhor sai, né, do Flamengo, mas passa por outras equipes, né? Um exemplo de equipe também foi o Atlético Paranaense, né? isso. Que hoje é conhecido assim como uma equipe que tem uma baita estrutura, mas eu tenho uma curiosidade que naquele ano que o senhor assumiu, essa estrutura já existia, estava em desenvolvimento? E como é que foi também essa passagem pelo sul do Brasil?
Olha, foi um trabalho bom também à frente do Atlético Paranaense, fiquei um ano, e eu cheguei no Atlético, o Atlético já com uma estrutura, né? Nós estamos falando aí de 2008, de uma estrutura assim em pleno funcionamento, um CT maravilhoso. Logicamente que de 2018, 2008 agora para 2020, essa estrutura ela melhorou muito ainda, com certeza, né? Mas na época o Atlético já era um dos clubes pioneiros em relação a essa estrutura de CT no Brasil, né? Tinha o seu estádio próprio, né? Tinha no seu estádio alguns problemas de gramado, né? Porque na época era o grande problema do estádio do Atlético, que tinha uma parte do estádio que não batia sol, então você sempre tinha um problema no gramado. E veio até essa decisão, que depois, futuramente, o Atlético, na reestruturação, né, do seu estádio, colocou, né, uma grama artificial que ficou um estádio muito bacana, coberto, né? Mas o Atlético foi um dos pioneiros no futebol brasileiro em relação a essa estrutura de centro de treinamento, né? Na época, com o departamento de fisiologia já bem adiantado para a época, com a sala de musculação já bem adiantado para a época, né? Então foi uma experiência muito boa também, que eu amadureci muito, né, e aprendi muito no Atlético Paranaense, principalmente em relação à questão de estrutura de um clube, né, como um clube de futebol tem que desenvolver, né, e a gente já percebe aí, depois de tantos anos, o Atlético Paranaense já colhendo frutos, né, de um trabalho que começou a ser desenvolvido lá atrás, né, e por isso hoje acaba sendo uma referência para todos os clubes que começam a entrar, né, querem modernizar ou construir um centro de treinamento. Muitos clubes brasileiros, né, se inspiraram no Atlético Paranaense, né, na montagem dos seus CTs. E isso, né, logicamente, que dá um ganho enorme para o clube, né, e dá toda a condição para uma comissão técnica e jogadores trabalharem. Foi uma das melhores estruturas que o senhor trabalhou, assim, dentro do futebol? Está entre elas, né? Como eu já falei, eu trabalhei no Cruzeiro. O Cruzeiro também tinha uma baita de uma estrutura, né? Então, o Cruzeiro sempre teve dois centros de treinamento, que era a Toca 1 e a Toca 2, né? Também dois centros de treinamentos bem modernos, principalmente a Toca 2, que foi desenvolvida, né? Criada ali, se não me engano, em 2001, 2002, foi montada para a equipe profissional, que tinha uma estrutura muito boa, né? E depois o Atlético Paranaense, né? E depois também trabalhei no São Paulo, que tinha uma estrutura muito boa também, tanto para a equipe principal, como o centro de treinamento da base lá em Cotia também, que é uma coisa assim espetacular, né? Então acho que esses três clubes, né, em termos de estrutura. E hoje eu me encontro num clube que tem uma estrutura muito boa também, que é o Goiás, né? O Goiás tem um CT espetacular, com um estádio que é a Serrinha, que está até passando por uma reforma agora, que possivelmente vai ser a nossa casa no Campeonato Brasileiro deste ano, também, que está, né, dando um passo enorme também para que já dá condições a uma comissão técnica e jogadores para trabalhar. E aí, nos 3 últimos anos, né, o Goiás está investindo muito, principalmente na reestruturação do seu estádio, né? Então, vocês vão perceber no Campeonato Brasileiro deste ano, e principalmente o ano que vem, quando deve voltar a torcida, né, vocês vão perceber que é um estádio aconchegante, um dos melhores gramados do futebol brasileiro, com a estrutura interessante. Então, esses clubes, né, a gente vai tendo essa oportunidade de usufruir, né, a qualidade que eles dão, né, ou a condição que dão ao profissional de desenvolver o trabalho. Eu acho fantástico o Goiás, professor, porque é uma equipe muito simpática mesmo. Assim, eu aqui, né, do Rio de Janeiro gosto, acho que é uma equipe muito bem estruturada, revela grandes jogadores. Basta lembrar que aquele São Paulo, multicampeão do mundo, a base, né, que o Cuca levou era do Goiás. É um time que sempre revelou muitos jogadores e talvez as pessoas não percebam, né, professor? E é um clube muito sério, né? Um clube onde tem a direção aqui,
né? O pessoal com o pé no chão, né? Tem um orçamento que trabalha dentro da realidade do clube, dentro da realidade das dificuldades econômicas dos clubes brasileiros e que dá todas as condições dos profissionais que aqui estão de desenvolver o trabalho, né? Então, eu acho que o Goiás ele passa a ser, aí no futuro próximo, uma equipe que vai ser merecedora de títulos, né? Esse ano, por exemplo, nós temos uma expectativa enorme dentro da Copa do Brasil, né? Nós estamos aí num confronto contra o Vasco da Gama, né? Nós já passamos em duas fases da Copa do Brasil, eliminamos o FAST lá em Manaus, depois pegamos o Santo André em São Paulo, Santo André no momento especial, liderando o campeonato paulista. Baita de um time, né? Baita Baita time. De um time. Nós ganhamos em São Paulo de 2-0 e depois pegamos o Vasco no mata-mata, realizamos o primeiro jogo no Rio, ganhamos de 1-0 no São Januário e logo após esse jogo teve a parada devido à pandemia, né? Mas a equipe estava numa crescente, né? E agora a gente fica na expectativa, né? Já retornamos os trabalhos, os treinamentos, e agora a gente fica na expectativa de reiniciarmos o campeonato da Copa do Brasil, né? Finalizar esse confronto com o Vasco, né? Se a gente classificar, e a gente vai trabalhar para isso, para passar para a quarta fase da Copa do Brasil, e uma expectativa enorme, né, de estrearmos no Campeonato Brasileiro, né, que pelas informações, né, que a CBF tem nos passado, existe essa possibilidade real da nossa estreia no dia 8 de agosto, né, contra o São Paulo aqui em Goiânia. E o Campeonato Brasileiro, a referência nossa é o campeonato do ano passado. Ano passado nós temos o campeonato em 10º colocado, até faltando 2 rodadas para finalizar o campeonato, né? Nós lutávamos ali para entrar numa pré-Libertadores, né? Se terminasse no 8º, que foi a colocação que o Corinthians terminou, a gente trabalhou até a penúltima rodada com essa possibilidade. Então, esse ano nós temos um desafio de tentar uma classificação na Libertadores através do Campeonato Brasileiro e a gente está trabalhando muito para isso, né? O sonho de um título na Copa do Brasil e uma boa campanha dentro de um Campeonato Brasileiro. É verdade. Professor, eu vou até pular que o senhor passou por várias equipes, né? E é muita equipe. E o interessante é que o senhor sempre fez grandes trabalhos, né? É sempre bom trabalho mesmo. Não estou falando isso porque o senhor está aqui, não. Mas eu vejo realmente bons trabalhos e equipes que jogam futebol. Eu vejo no senhor isso, né? Equipes que jogam bom futebol. Tanto que o senhor assumiu a equipe sub-20 da seleção brasileira e a equipe jogou futebol. Uma coisa que eu, como torcedor, sentia falta, porque a gente tem aqui os talentos, mas me parecia que faltava alguém, né, com visão, né, tática, né, visão tática e que conseguisse fazer a seleção jogar. E o senhor consegue fazer em todos os clubes que o senhor passa, consegue fazer isso e descobrir talentos, né? Será que a questão de ter trabalhado tanto tempo com a base faz também ter essa facilidade em descobrir novos talentos? Pois é, Nilson, a base, como eu te falei, foi minha formação, né? Sou formado em educação física. Durante o meu curso de educação física, eu estudei muito a parte teórica do futebol, né, a teoria, saí muito bem preparado da universidade, tive bons professores, né, em várias áreas, né? E depois eu tive a oportunidade, principalmente dentro do Cruzeiro, esses 10 anos na base, de experimentar, de ter a oportunidade de praticar o exercício da profissão, né? O trabalho da base é um trabalho muito complexo, você está trabalhando com atletas em formação, então você também desenvolve muito, né, os seus treinamentos, né? Você aprende a avaliar atletas, a posicionar esses atletas, né, no setor certo do campo. Então, na base, você tem essa experiência de montar a equipe. Se você perde a equipe, você remonta a equipe, você planeja os treinamentos, vai para campo, muda os atletas de posicionamento, né? Tem essa oportunidade de colocar a sua equipe jogando um 4-3-3, num 4-4-2, num 3-5-2. Então, você passa por
todos esses sistemas na prática, e você chega um momento, você já sabe como que tudo funciona, né? Principalmente na montagem da sua equipe, e quando você pega uma equipe que joga de formas diferentes, como se adaptar, né, à qualidade do adversário também, né? E mais do que isso, essa capacidade de avaliar os atletas, né, de saber realmente quem tem um talento, né, quem pode, como poder aprimorar o talento de um atleta. Então, a base, ela me deu toda uma sustentação, e foi através dela que eu me preparei, e hoje eu me sinto altamente preparado para dirigir, né, qualquer equipe da Série A do futebol brasileiro, né? E a experiência que você citou da seleção brasileira, ela foi espetacular, porque ali, né, deu para juntar, né, o meu pensamento de futebol com jogadores com muita qualidade técnica, né? Então, a gente conseguiu juntar as duas coisas, uma comissão técnica que veio com a proposta de jogo, conseguiu desenvolver o trabalho, teve a capacidade de convocar os bons atletas para uma competição sul-americana, que era um pré-olímpico, né? Que era a classificação para a Olimpíadas de Londres, e ao mesmo tempo também depois a gente fez esse sul-americano em fevereiro, onde a gente foi campeão e a gente foi com uma responsabilidade enorme, porque a gente tinha que terminar em primeiro ou segundo para o Brasil conseguir uma classificação para as Olimpíadas de Londres de 2012, e a gente conseguiu isso com muito brilhantismo, o título, e logo depois, em julho, a gente teve um campeonato mundial, onde a gente enfrentou as grandes equipes do mundo na seleção sub-20, e escolas diferentes, além das escolas sul-americanas, né? Pegamos as escolas da Europa, fizemos uma semifinal com a Espanha, fizemos uma final contra Portugal, nas quartas de final tínhamos pegado o México, que era uma equipe forte, né? Então também essa experiência na seleção ela foi muito interessante também, porque mostrou para mim ali um aprendizado da importância de você trabalhar com jogadores com qualidade. Por isso que hoje, né, eu acho que o treinador ele tem que ter na sua agenda ou né, nos seus, né, mecanismos de conhecimento de atletas, a informação de vários atletas, porque isso ajuda muito, né? Além do seu trabalho de qualidade com a sua comissão técnica, na realidade você sabe que é o jogador talentoso que decide, né? E a gente tem que ser criterioso para montar uma equipe hoje para que a gente possa conseguir bons resultados. Professor, vou largar um pouco aqui porque eu tô com papelzinho aqui, ó. O senhor tem título, né? Só pela seleção brasileira, o senhor tem aqui 5 títulos, né? O senhor falou, tem o Sul-Americano, Campeonato Mundial, Copa Internacional Mediterrâneo, torneio 8 nações, né? Quadrangular internacional, então, taça só do Sub-20. O senhor teve também o título pelo Flamengo, da Taça Guanabara, o Carioca, Copa do Brasil. Também passou pelo Coritiba, lá também, em 2010. Teve a série, o Campeonato Paranaense, Série B, né? Voltou com o Coritiba. E assim, eu acho que o treinador, além de ter a questão do jogo, tem que ter título. Isso o senhor tem. Acho que o Goiás teve um grande acerto quando acertou com o seu. Porque junta aquela questão do Goiás de sempre descobrir novos jogadores. O próprio Michael, né? Também, que hoje está aqui no Flamengo, gastou a bola, né, no time do ano passado. E no Goiás surge jogador novo a todo momento. E tem alguém que sabe trabalhar com esses jogadores jovens. E aí eu quero agora entrar na questão de que tem muita discussão, principalmente aqui nas rádios do Rio de Janeiro, da dificuldade de surgir novos jogadores. Todos os jogadores novos que estão surgindo, vou dar um exemplo, Vinícius Júnior, o Rodrigo, que era do Santos, que hoje está no Real Madrid, estão com dificuldades ainda para surgir, né, como potência do seu futebol nessas grandes equipes. Queria saber a opinião do senhor sobre isso, se esses jogadores ainda faltou ficar um pouco mais no Brasil para criar esse amadurecimento, se esse processo é um processo normal. Como que o senhor encara isso dos nossos talentos tão jovens sair tão cedo e não conseguir se firmar lá fora? Nilson, na realidade o Brasil, assim como a Argentina, ainda são os grandes reveladores de jogadores para o futebol, né?
principalmente futebol internacional, né? Só que aqui no Brasil tem uma característica, devido, né, à nossa economia, ela está muito inferior à economia, principalmente dos países europeus, dos países asiáticos. Esses clubes têm buscado jogadores aqui ainda novos, né? E esses jogadores ainda nem completaram ainda a sua formação. Então, daqui, né, além desses dois jogadores, o Rodrigo, né, e o Vinícius Júnior, o Neymar saiu daqui cedo, o Lucas Moura saiu cedo, o Oscar, Felipe Coutinho, né, vários atletas. Tem jogadores que a gente nem conheceu aqui no futebol brasileiro que É já foram para verdade. grandes clubes lá fora. Então, aqui no nosso país, né, nós temos vários clubes que fazem um trabalho muito bom nas categorias de base, né? Agora, nós temos esse grande problema, né? Os nossos jogadores com mais qualidade técnica, né, eles saem muito cedo daqui. Com isso, em alguns momentos, né, cai a qualidade técnica dos nossos campeonatos, né? Vamos imaginar, se o Brasil fosse uma potência econômica, né, esses jogadores com qualidade que a gente está falando estariam todos jogando aqui dentro do Brasil e nossos clubes seriam mais fortes, teríamos campeonatos brasileiros com a qualidade técnica maior, com certeza os clubes em condições de ganhar a Copa de Libertadores com mais facilidade, disputar os mundiais com mais, né, com possibilidades reais de título, né? Mas a gente paga por isso. Então, o Brasil ele continua sendo um grande celeiro para o futebol mundial, né? Agora, tem Uhum. jogadores que saem daqui e vão lá para fora, né? Precisa de um tempo maior de adaptação, né? Talvez esse jogador precise de 1, 2 anos para se adaptar, né? Inclusive, são jogadores que estão em formação ainda, né? Jogadores com 18, 19 anos, chegam num campeonato espanhol, inglês, né? Ou italiano, onde estão os maiores e os melhores jogadores do mundo, porque essas equipes eles podem, em qualquer lugar do mundo, e pensar os melhores jogadores. Então, se esses jogadores já foram para o Real Madrid, por exemplo, né, significa que eles são considerados bons jogadores. E esses jogadores eles são acompanhados desde 15, 16, 17 anos, principalmente esses jogadores que são convocados, né, que têm passagem pelas categorias de base do Brasil. Então, são jogadores que são acompanhados por esses clubes, né? Então, e a gente vive de ciclo. Tem temporada que a gente vai revelar mais jogadores, tem temporada que revela menos, né? Mas nós continuamos ainda, né? O nosso país, o Brasil, continua ainda sendo, né, o grande celeiro aí de grandes atletas, né? E com isso todo mundo vem aqui dentro do nosso país. Quem tem essa força econômica vem aqui, né? E acaba captando aí os melhores jogadores nossos. Eu vou pensar aqui uma pergunta que me mandaram no WhatsApp. Eu estou aqui caçando. Acho que agora eu vou achar, porque me mandaram aqui algumas perguntas. O Thiago também quer fazer pergunta. Deixa eu olhar aqui. Foi o Fagundes. O grande flamenguista Fagundes. Vou rapidinho voltar lá no assunto. Ele perguntou como foi ser campeão pelo Flamengo. O senhor já respondeu aqui um pouco antes. O Miguel Brasil está perguntando aqui o que o senhor acha do jogador Rafael Moura, que vem se destacando no Goiás. Bom, em relação ao título com o Flamengo, né, como eu falei anteriormente, foi um título em cima do Vasco, no Maracanã, lotado. Então, Maravilhoso. é maravilhoso, né? Você ganhar o título com a torcida ali do lado, né, te aclamando, né? Então foi muito, né, muito bacana. Nós comemoramos muito e isso não sai da memória. O Rafael Moura já é um jogador, né, que já teve passagem pelo Goiás, está num momento muito bom. A gente já está falando Isso. de um atleta de 36 anos, né? Super rodado, né? Já passou por os grandes clubes do futebol brasileiro, né? Entre eles Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional, já teve uma outra passagem no Goiás em 2010, né? Um atleta muito respeitado pela torcida do Goiás, né? Então, ele é um atleta que está totalmente adaptado ao nosso trabalho. E ano passado finalizou a temporada muito bem. Então teve a renovação de contrato e esse ano iniciou muito bem também, né? E o que impressiona no Rafael Moura,
né? Que ele é aquele jogador de área, aquele jogador de finalização. E o que tem nos impressionado, que é um jogador mesmo com 36 anos, né? É um dos jogadores assim da parte física nossa que está muito bem, né? Esse período que a gente ficou parado agora, quando a gente retornou aos trabalhos, é um atleta que está, né? Um dos atletas que puxa a fila, né? E tenho certeza que nessa temporada vai contribuir muito com o sucesso do Goiás no nosso trabalho. O danado gosta de marcar gol contra o Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, Rafael Moura. Meu Deus do céu. Olha, tem aqui também, olha, também pergunta aqui como é treinar times de tanta história como o Flamengo, o Goiás, o São Paulo, entre outras equipes, né? O professor, o senhor tem essa coisa, né? De só treina equipe boa, né? Só cai. Pois é, cara. Eu tenho que. A gente trabalha muito para isso, né? Mas tem hora que a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque as portas que Ele tem aberto para mim profissionalmente é muito bom. Teve um momento que eu não trabalhei por opção. Eu fiquei um ano de 2016 e um pedaço de 2017 sem trabalhar no futebol brasileiro, porque foi opção minha de mudar para os Estados Unidos com a minha família. Vivi um tempo com eles lá. Mas tirando esse espaço que eu fiquei sem trabalhar, né? Graças a Deus, sempre trabalhei em clubes estruturados, né, que deram condição de desenvolver o meu trabalho, né, e como você falou, clubes que têm uma história bonita dentro do futebol brasileiro. Lá no início da nossa conversa, eu falei que, como qualquer adolescente e jovem brasileiro, meu sonho era ser jogador de futebol. Não consegui isso, mas eu estou realizando de um outro lado, de dirigir esses clubes que, quando criança, a gente ficava ali na televisão vendo jogos, É né? verdade. E todos são equipes, né, tradicionais do futebol brasileiro, né? E hoje, por exemplo, eu estou num bom momento na minha carreira, eu quero aproveitar do máximo que o Goiás pode me dar, né? Porque é uma oportunidade única também de estar trabalhando num clube de Série A do futebol brasileiro. E eu tenho que aproveitar esse momento aí para realizar um bom trabalho. O Tiagão Domingues, jornalista dos bons, nosso meu amigo Tiago Domingues aqui de São Paulo, grande torcedor de São Paulo também. Ele tem uma curiosidade, que é o seguinte, está perguntando se o senhor pode contar, professor, o que o senhor observou naquela final de 2012 da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Tigres, ali no vestiário, a confusão com os argentinos, tudo que aconteceu naquela final, professor. Pois é, Nilson, você falou dos títulos aí da carreira e esqueceu de mencionar esse título da Logo Sul-Americana. Sul-Americana, né? Foi um título assim, muito comemorado, muito importante, da mesma forma como eu falei do título do Flamengo, né? Ter esse título do São Paulo no meu currículo, ele me abre muitas portas. Ter o título lá de campeão brasileiro da Série B com o Coritiba em 2010 me abre muitas portas. E esse título, né, foi um título de merecimento. Foi em 2012, né, eu assumi o São Paulo no meio de 2012, depois da minha saída da seleção brasileira, né? Peguei o time no meio do Campeonato Brasileiro, o time em 12º colocado, depois de uma eliminação da Copa do Brasil pelo Coritiba, e tivemos uma dificuldade no início do trabalho. Depois a equipe se ajustou dentro do Campeonato Brasileiro, né? Nós fizemos a melhor campanha do retorno do Brasileiro em 2012 e terminamos o Campeonato Brasileiro em 4º colocado, arrancamos de 12º e terminamos em 4º colocado, classificando o São Paulo para uma Libertadores, depois de 4 anos que o São Paulo não disputava Libertadores. E, paralelamente a esse Campeonato Brasileiro tão difícil, nós disputamos a Taça Sul-Americana, né? Nessa época, a Sul-Americana era só disputada no segundo semestre. Então, nós fizemos uma competição importantíssima, passamos por grandes equipes, grandes confrontos. Entre esses confrontos, enfrentamos a Universidade Católica do Chile, né? Baita de um time, né? Na época era comandado pelo Sampaoli. Nós ganhamos no Chile de 2-0, ganhamos no Pacaembu depois de 5-0, numa noite inspirada na nossa equipe, né? E a gente chegou na final com o Tigres. Fizemos o primeiro jogo lá na Argentina, empatamos lá.
E depois, no Morumbi, o primeiro tempo jogando bem, ganhando de 2-0. No intervalo teve uma confusão. O Lucas Moura, que depois foi para o PSG, o Lucas, no final do primeiro tempo, recebeu uma cotovelada, sangrou, e no final do jogo ele estava com algodão, ele mostrou um algodão para o lateral que deu a pancada dele. Esse lateral foi para cima dele, os jogadores do Tigre arrumaram uma confusão enorme no intervalo do jogo ali no campo. E nós, né, com muita dificuldade, conseguimos colocar os nossos atletas para dentro do vestiário. Só que os atletas do Tigres foram para o vestiário e começaram, né, uma confusão no vestiário, querendo invadir o nosso vestiário. Isso é absurdo, né? Por isso aí os nossos seguranças tiveram que atuar, e chegou a polícia, eles entraram no vestiário deles e tinham os armários de madeira, eles arrancavam esse armário e viravam uma arma e ia para cima do segurança. Então foi o intervalo que a gente do nosso vestiário escutava a confusão do outro lado. Aí nós voltamos para o campo e, para nossa surpresa, o Tigre não quis voltar, não voltou, né? E na realidade eles estavam querendo tumultuar com a expectativa desse jogo ser anulado, mas felizmente, né, toda a diretoria da Conmebol estava no estádio assistindo a grande final. E aí os árbitros esperaram ali 30 minutos para o retorno, o Tigre não voltou, a diretoria da Conmebol desceu, né, e deu merecidamente as medalhas e o troféu, e a gente comemorou muito, né, numa noite muito legal, com o Morumbi lotado, né, e a gente comemorou. Pena que o título ficou manchado devido a essa postura, né, do Tigre, mas foi uma noite muito especial para nós e nós comemoramos muito ali. Professor, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: o Lucas Moura. O Lucas Moura é um jogador que a gente vê o enorme potencial, jogador de muita habilidade, velocidade, né, explosão, um jogador de arrancada, mas não consegue se firmar, de fato, no futebol europeu. O senhor que acompanhou o início ali da carreira dele, consegue ter ali uma explicação? O senhor ainda tem algum tipo de contato com ele? Consegue entender o porquê ele não consegue se firmar no futebol europeu? Eu tenho um contato com o Lucas. O Lucas, ele saiu para o PSG, teve um bom momento lá, depois foi Tottenham, né? Agora ele foi para o Tottenham, né? Isso, pro Tottenham, mas teve... No Tottenham agora ele teve muito bem na temporada passada, né? Ele alterna, né, em alguns momentos, mas é um jogador com muito potencial, né? Um jogador que chegou a jogar na seleção principal também aqui, disputou uma Copa América com o Mano. Eu acho o seguinte, é um jogador que ele está conseguindo fazer uma carreira jogando em grandes clubes, São Paulo, PSG e agora no Tottenham, né? Só que ele está num mercado muito competitivo, né? Mas, assim, a impressão que a gente tem, principalmente agora na última temporada, é que ele foi muito útil, né, a equipe dele, né? Logicamente que é um jogador, né, que ele não está sobressaindo em termos de futebol europeu como um destaque em cada rodada, mas está tendo uma carreira bonita, uma carreira lá fora, feita com brilhantismo. E a gente está falando de um jogador aí de 28 para 29 anos, né? Eu acho que tem ainda muita lenha para queimar, né? E a gente fica de longe, porque é um bom garoto, além de ser bom atleta, né? E a gente fica na expectativa de ver sempre aí o Lucas, como a maioria daqueles jogadores que trabalharam comigo na seleção, né? Que eles possam aí brilhar, né, no futebol. Eu crio muita expectativa mesmo no Lucas, porque... eu vi o início, e é um jogador que dá vontade de torcer, pela simplicidade mesmo. Tem alguns jogadores que dá vontade de você torcer, assim, e eu vibrei muito com o Tottenham. Teve o jogo que ele fez 3 gols, né? Então, na Champions, né? E assim, né? A gente torce muito. Por isso que eu até perguntei, porque eu acho que ele é um jogador de muito potencial mesmo. Não sei se de repente... a equipe que ele caiu, né, também. Tem muito disso, né, professor? Às vezes o cara cai numa equipe que o estilo de jogo dele não acompanha muito a equipe naquele momento. Tem uma série de questões também que envolvem, né, na questão do jogador, né, professor?
Você colocou bem, né? O Lucas é aquela pessoa, né? Além de ser um bom jogador, é um ser humano espetacular, né? Mas eu acho que o Lucas, assim, ele está no país certo agora, na Inglaterra, né? Porque o forte do Lucas é de jogar aquele lado direito do campo, ele tem força física para trabalhar um pouco atrás e ser esse homem de ligação de contra-ataque. Ele é um jogador, né, que também tem a qualidade técnica boa de pegar a bola e saber rodar a bola sem muita correria, mas a gente sabe que o forte dele é aquela arrancada em direção ao gol. E na Inglaterra dá para jogar dessa forma. Em alguns momentos, alguns jogos do Tottenham que eu vi, em alguns momentos ele fez isso muito bem, mas alternou, né? Então, a gente fica nessa expectativa, né, de vê-lo jogar bem, né? Uhum. E é mais um grande jogador brasileiro jogando lá fora no nosso país, representando bem a gente. Verdade. Professor, agora é inevitável tocar em dois assuntos. Vou começar pelo o primeiro. A gente sempre entra na discussão o porquê os treinadores brasileiros não conseguem decolar no mercado europeu, né? A gente aqui tem ótimos treinadores, tem o senhor, o Vanderlei Luxemburgo, que para mim é um cara espetacular também, humano, tem o Tite, tem uma série de treinadores, né, no Brasil, muito bons, mas chega na hora de treinar lá fora, foram poucos que conseguiram esse destaque. O que você deve a essa questão, professor? Como que o senhor enxerga? Eu digo em relação ao mercado europeu, não digo nem tanto o asiático, que os Aham. brasileiros conseguem ter sucesso. Digo o mercado europeu mesmo, que é o principal mercado. Boa pergunta. Eu acho que, primeiramente, é o seguinte: eu acho que existe um certo preconceito em relação ao treinador brasileiro lá fora, que ele respinga até hoje internamente aqui no nosso país, né? Então, lá fora, eles têm um conceito de que aqui no Brasil, né, o que define os jogos aqui são a qualidade dos atletas, né? E a gente vê, em cima dessa informação, uma injustiça enorme que se comete com treinadores como Zagallo, como Parreira, né? Esse período agora de pandemia, a gente está tendo a oportunidade de ver alguns jogos antigos, principalmente de seleção brasileira, ver como que esses treinadores, né, eles lideraram grandes equipes e foram campeões mundiais e que não é dado crédito nenhum ao treinador, só é dar crédito aos jogadores. Em contrapartida, lá fora, quando se ganha na Europa, quando se ganha um torneio, eles dão praticamente o crédito, praticamente exclusivamente ao treinador. Por mais que a equipe tenha um Cristiano Ronaldo, tenha um Messi, tenha o Figo, tenha o Zidane, existe sempre uma parte especial para o treinador que foi campeão. Lá, qualquer treinador na Europa que ganha um torneio pode ser um treinador iniciante que você tem muita literatura, escreve depois de uma competição 10, 15 livros sobre um treinador. Então, aqui no Brasil, primeiramente, esse preconceito, e isso virou uma verdade lá fora, que é muito difícil do treinador brasileiro quebrar isso, né? Então eu coloco Uhum. hoje, por exemplo, se o Zagallo fosse um treinador europeu, se o Parreira fosse um treinador europeu, o que existiria de livros escritos sobre esses treinadores é que no Brasil, infelizmente, a gente nunca teve a cultura de escrever. Então a gente nunca teve aqui um jornalista ou ninguém ligado à área esportiva com essa capacidade de entender a parte tática, principalmente das Copas do Mundo, quando o Brasil foi campeão, né? Por exemplo, para estudar todo esse material e escrever, dissertar sobre o trabalho dos nossos treinadores, né? Então, né, você vê a seleção de 70, o trabalho que o Zagallo fez ali para armar aquela equipe com o Falso 9, o Tostão, o É Rivelino verdade. jogando do lado esquerdo, o Jairzinho já mais um homem de arrancada, o Pelé ali como segundo atacante de área, o meia, com os dois volantes ali, principalmente o Clodoaldo jogando muito, o Gerson. Você vê a seleção de 58 jogando igual a gente viu aqui, o posicionamento ali do Vavá lá na frente, do Pelé, né? De um lado o Zagallo jogando do lado esquerdo do campo, de uma forma diferente que o mundo não jogava, e você não valoriza aquele treinador de 58 e passa batido, ninguém fala do treinador de 58. É verdade. 94, o que o Parreira fez com a seleção brasileira de 94 e terminou aquela Copa de 94, na época nós brasileiros
o que a gente mais escutava, o Brasil ganhou por causa do Bebeto e do Romário, que E do Romário. na frente. Aí você revê agora em 94 o que o Dunga jogou naquela Copa do Mundo, o que o Mauro Silva jogou naquela Copa do Mundo, o que o Zinho jogou naquela Copa do Mundo, o que o Parreira fez para montar aquela seleção. Era para ter muitas coisas. E isso se estende hoje no nosso dia a dia, né? A seleção que foi campeão com o Filipão, ninguém dá o crédito ao Filipão na Copa do Mundo. Por quê? Porque está arraizado, né, que aqui os nossos treinadores não têm. E com isso, né, não cria-se oportunidade, ninguém oportuniza, né, a questão aos treinadores brasileiros, né? Então, a gente, por exemplo, já teve treinador como Carlos Alberto Silva, que já fez baitas um trabalho lá dentro da Europa no futebol português, né? O próprio Filipão com a seleção de Portugal, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid começou muito bem, né? Mas na época, quando teve o primeiro momento de turbulência, por ser um treinador brasileiro, ser ainda desconhecido lá, não tiveram seguraram a onda, e da mesma forma foi o Filipão na Inglaterra. Então, esse é um conceito ou um preconceito que nós vamos ter que trabalhar muito ainda para trabalhar, né? Eu já tive, nesse período que eu trabalhei na base do Cruzeiro, eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitos torneios fora do país, como a seleção brasileira. Eu me lembro uma vez que a gente ganhou um torneio na Holanda com o Sub-20 e eu recebi o troféu como melhor treinador. E a gente fez a final com um time da Alemanha, que o treinador da Alemanha deu uma entrevista e falou: não, o Brasil ganhou porque tem os jogadores melhor, mas taticamente a gente foi melhor. Quer dizer, eles saem copiando isso e isso vira realidade. Eles vendem essa ideia, né? Infelizmente isso agora virou realidade aqui dentro do nosso país também, né? Nós temos hoje 2 profissionais aqui estrangeiros fazendo um baita de um trabalho, que é o Jesus no Flamengo e o Sampaoli ano passado no Santos, embora o Sampaoli não tenha ganhado nada com o Santos e foi eliminado de algumas competições mata-matas, mas fez um bom trabalho. Mas a gente já teve outros treinadores estrangeiros aqui que não deixou nada no futebol brasileiro, ou não ganhou nada. Verdade. Fez até um bom trabalho, mas não ganhou nada, né? E como a gente aqui esquece os grandes treinadores que a gente teve, como já ganhou, como você citou, o Luxemburgo, se não me engano, é pentacampeão brasileiro. Sim. É difícil ser campeão brasileiro, né? E a gente não valoriza essa história desses treinadores como o Enan Andrade, como o Tele Santana, como o Parreira, como o Zagallo, como o Luxemburgo, como o Felipão. Isso cai no esquecimento porque a gente não tem pessoas aqui com capacidade também para estudar a parte tática e escrever e ver o que essas pessoas profissionais fizeram para o futebol brasileiro. Vamos pegar a seleção sub-20 que a gente falou do Brasil, que a gente dirigiu, que nós dirigimos no Sul-Americano de 2011 e a gente foi campeão em 2012. A gente passou em cima das gerações, né, europeias, ganhando e ganhando bem, com futebol bem estruturado taticamente. Isso cai no esquecimento, ninguém valoriza o trabalho do treinador, vai falar que é o Neymar que ganhou, que é o Dudu que ganhou, que é o Felipe Coutinho que ganhou, né? Porque lá fora, quando o Brasil ganha, esse crédito ele vai só para os jogadores, né? Tem que ir para os jogadores, mas em alguns momentos eles esquecem que teve uma comissão técnica com qualidade ali por trás trabalhando. E um outro detalhe, professor, que lá na Europa, os times de base, geralmente, os treinadores são os treinadores mais veteranos, né? Os treinadores que já têm uma rodagem, né? Principalmente em seleção, né? Seleção, os caras mais veteranos. Já aqui no Brasil, eles colocam muito pessoal muito jovem para treinar as equipes de base, né? O cara que, de repente, mal passou por um clube, já é treinador da seleção sub-17, sub-14. É uma crítica que eu, de certa forma, tenho. Da mesma maneira com o futebol feminino. E agora, parece que, desde a época que o senhor treinou lá, que mudou um pouco esse pensamento. De repente, o cara não treinou ali grandes equipes ali de Série A, de Série B do brasileiro, mas é um cara que já tem experiência. Talvez isso também esteja ajudando as nossas seleções de base ainda a ter um trabalho consistente. E o futebol feminino, que teve o Renê também, né? Que passou por lá, fez um grande trabalho. O Vadão também, né? Contar a história do Vadão, bate-treinador, que começou a mudar um pouco essa história. É importante
na base colocar esse pessoal com experiência também, né, professor? Pois é, Nilson. Eu acho que a gente tem muitos bons profissionais trabalhando na base. O que falta na base ainda no Brasil, né, realmente é uma valorização desses profissionais que trabalham na base. Eu sou oriundo da base, trabalhei 13 anos na base, né? Em alguns momentos você perde bons profissionais porque esses profissionais não são valorizados, né? Mas eu acho que agora já está mudando um pouco, os clubes já estão valorizando, já estão tendo curso. Acho que o curso da CBF agora veio também para dar uma organizada, dar uma oportunidade, né, aos profissionais de reciclarem, né, ter uma maneira também de compartilhar conhecimento, ter o intercâmbio com outros treinadores. Eu vejo que nos últimos 5 anos aí, todos nós evoluímos, né, profissionalmente como treinador de futebol, quando começou a ter esse intercâmbio entre os treinadores através da CBF. Através da CBF desse curso, hoje nós temos grupos, né, de WhatsApp, maneiras de nos comunicarmos. Foi criada agora também a Federação Brasileira também de Treinadores. Isso tudo está colocando... Importantíssimo, né, professor, essa federação, né? Exatamente. Então eu vejo que nós estamos ganhando mais forças e creio que num futuro próximo aí nós teremos aí grandes treinadores brasileiros aí tendo essa oportunidade de trabalhar também em grandes clubes europeus e fazendo sucesso também. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu preciso fazer essa pergunta, foi inclusive uma das perguntas no chat, que é em relação ao futebol do Centro-Oeste, né? A gente sabe que o Goiás tem uma baita de uma estrutura, é um time super organizado, mas ainda tem essa barreira, né, do grande investimento, né, do grande investimento na cota de televisão. É uma cota menor, uma cota totalmente desigual. Eu sou até a favor que a gente faça uma cota semelhante ali à Premier League, né, que tem uma base ali, pelo menos 50% ali, muito semelhante, e aí as outras diferenças vai em colocação, enfim, para você colocar o futebol um pouco mais igual, porque a gente sabe que a questão financeira faz diferença. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, queria saber do senhor o que falta ainda para o Centro-Oeste conseguir um título, né, de importância nacional e sul-americana aí para frente, professor. Pois é, essa questão econômica ela pesa muito, né? Então, hoje nós temos 2 equipes do Centro-Oeste disputando o campeonato da Série A, né, que é o Goiás e o Atlético. Se a gente comparar o orçamento dessas 2 equipes em relação aí talvez a 10 equipes, né? Eu me lembro que ano passado o Goiás era o 19º em relação a investimento, né, anual no futebol. Mesmo assim, a gente terminou o campeonato em 10º colocado. Nós terminamos muito à frente de várias equipes com um orçamento maior do que a gente. Eu acho que se tivéssemos um orçamento, ou esses clubes, né, tanto o Atlético como o Goiás, tivessem um investimento maior, poderia aumentar a possibilidade de uma campanha melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que investir no nosso trabalho do dia a dia, investir nas categorias de base, tentar, né, ir no mercado, observar bem, né, alguns atletas que estão no mercado, e o Goiás sabe fazer muito bem isso, trazer para o Goiás e preparar esses atletas, depois esses atletas são negociados, mas eu acho que realmente falta ainda, né, um grande título para uma dessas equipes, né? Por isso que nós estamos esperançosos esse ano, de repente, de surpreender nessa Copa do Brasil e que possa ser essa primeira experiência de um clube aqui no Centro-Oeste de ganhar um título em projeção nacional e até internacional, né? Eu acho que o Goiás está batendo na porta, né? Já tem uma estrutura legal e agora, né, nos basta aí trabalhar forte para conseguir isso aí, né? Mas a gente sabe que é um trabalho muito difícil se comparado principalmente ao poder econômico de outras equipes que estão aí, principalmente na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, os 2 clubes lá do Sul. O Atlético Mineiro esse ano está investindo muito também, né? Mas a gente tem uma expectativa do nosso trabalho no dia a dia, com a condição que os clubes nos dá, com o pé no chão, de realizar um bom trabalho nessa temporada. Professor, nosso tempo está terminando, né? Eu tenho que fazer 2 perguntas e aí um pouco fora do futebol. Nesse tempo de pandemia, o que o senhor está fazendo? O senhor continua tocando lá um violão? O que o senhor vê lá no Netflix? Conta um pouco aí pra gente.
Cara, primeiramente, estou curtindo a minha família, né? A gente sabe o tempo disponível para ficar com a família, então eu aproveitei o máximo para ficar com a minha família. Aproveitei porque a gente retornou já aos treinamentos. Vi muitas séries do Netflix, aproveitei também para tocar o violão, aproveitei para fazer atividade física, perdi um pouquinho de peso, né? Então deu para fazer um pouquinho de cada coisa, revi grandes jogos do Professor, passado. vai cair a nossa. Dá pra gente voltar rapidinho só pra se despedir e a Ok, gente fecha? tudo bem. Que